Olá, queridas, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma mensagem da série As principais emoções que causam feridas emocionais, feridas na alma. Hoje vamos falar sobre a raiva. Se você conhece alguém, se você já passou por isso ou passa, fica aqui comigo e já curte o vídeo aí, ó. Agora, nesse momento, curte aí. E já envia para os seus amigos, compartilhe o vídeo, comenta, porque quando você comenta o YouTube vai ver, estão gostando do conteúdo, estão comentando, comenta aí. E também, queridos, não se esqueça do principal, ativa o sininho, se inscreva no canal e quando ativar o sininho, coloca lá para todas as mensagens, que aí vão aparecer para você as notificações. Então hoje vamos falar sobre a raiva, uma emoção que atinge a maior parte das pessoas do mundo, da Terra. De todas as emoções, a raiva ela é a mais passional, ou seja, ela atinge a paixão do ser humano, ela inflama a alma das pessoas, ela ataca os sentimentos. O que predomina aí na realidade é a falta de controle. O comportamento impulsivo, age sem pensar, inconsequente, desprovido de razão. A pessoa não raciocina antes de agir. E a raiva, ela tem o poder de alimentar o ódio e de sufocar o amor. Olha só que perigo. Nós permitimos que essa emoção predomine em nossa vida. Mas eu queria primeiro destacar aqui o que a psicologia fala sobre a ira, sobre a raiva. A ira, na realidade, é uma das emoções mais intensas e frequentes sentidas cotidianamente. Para muitos psicólogos e neurocientistas atuais, a raiva ela é considerada como uma emoção básica que pode ser definida como uma pretensão de causar dano e hostilizar alguém. Ela é uma emoção muito comum entre as pessoas. E quando ela surge, ela já é para prejudicar. É para maltratar as pessoas. Isso acontece muito, né? Quando nós somos agressivos no falar, impaciente com as pessoas que não têm o mesmo ritmo que o nosso, grosseiros no dia a dia, para lidar com as pessoas, e dependendo da forma como nós falamos, né, queridas, podemos causar muito dano nas amigas, com as amigas, maltratar alguém, né, queridos, maltratar os amigos. Depende muito da maneira como vamos expressar aquilo que queremos para o outro. Pessoas que se irritam facilmente tem aquilo que os psicólogos e terapeutas chamam de baixa tolerância à frustração. Significa que elas se sentem que elas não merecem passar por nenhuma frustração ou não merecem se aborrecer. E esses indivíduos, eles ficam enfurecidos se a situação parece de alguma forma injusta para eles. Por exemplo, se alguém é corrigido por um pequeno erro que ele comete, esse tipo de indivíduo, esse tipo de pessoa, fica todo chateado. Para ele é o fim do mundo, ao invés de parar, refletir, pensar, isso não foi muito agradável, mas o que eu posso tirar de proveito dessa situação? Vou refletir sobre o meu erro, ver se tem alguma coisa que eu posso acrescentar na minha vida. Não, essas pessoas, assim que elas podem, elas querem revidar, explodir. É o vulgo soltar os cachorros em cima do outro. Você já ouviu falar? Você isso, você aquilo, você não te viu? E na verdade, a raiva é legítima, ela existe sim. Mas o que nós não podemos é explodir em raiva, entendeu? Nós não podemos
nem mesmo por uma situação real de injustiça, soltar cachorros em cima de alguém. A Bíblia diz em Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequeis. Então a ira existe, mas ela tem que ser controlada. É aí que mora o perigo, né? Quando nós não paramos para pensar que somos pessoas raivosas, iradas, e toda e qualquer situação desconfortável, que tem um pouquinho de injustiça, nós já queremos fazer justiça própria e soltar em cima dos outros toda a nossa emoção de paixão, de ira em cima do outro. Isso vai causar muito dano nas pessoas. Por exemplo, um casal que briga, né? O que está por trás? A raiva. É porque ele não se controla e fica ali espezinhando um ao outro, causando mal, ofendendo um ao outro por dias. Tem pessoas que passam 7 dias sem falar um com o outro dentro de casa. 30 dias, já conheci casal de 3, 4 meses sem falar dentro de casa. Por causa da ira, da raiva. Ah, mas ele me fez isso, agora ele tem que pagar. Aí ficam sem conversar, ficam ressentidos, magoados. Aquilo ali se transforma em amargura. E ali vai tornando ervas daninhas para o casamento, trazendo danos para o relacionamento do casal. Estão semeando ali feridas na vida um do outro, ao invés de conversar, dialogar sobre a situação que não gostou, tentar encontrar um caminho, né? Mas não, fica ignorando o cônjuge, ignorando aquela pessoa por tanto tempo por causa de uma raiva. E qual que é o motivo disso tudo? De escolher essa opção para relacionar dentro de casa? Porque não querem lidar com a raiva, não querem lidar com a ira. E o pior, gente, disso tudo, é que as pessoas não param para refletir sobre isso, sobre as suas atitudes, sobre essa emoção. Qual que é a raiz dessa raiva que acompanha ele ou ela no casamento, no trabalho, nas amizades? Por anos e anos, não param. Sempre jogam a culpa no outro e não param para refletir. E aí o que acontece? Acontece tudo de novo, vezes por vez. Mas qual que é o significado real da raiva, da ira? É um intenso sentimento de ódio. É um rancor dirigido a uma ou mais pessoas, por alguma ofensa que recebeu. É um insulto, né? É um rancor generalizado de alguma situação injusta. É um sentimento de raiva extrema ou cólera contra algo ou contra alguém. É uma fúria, é uma indignação. Um exemplo, o marido se põe de pé de repente, a cara contraída pela ira. Ou a esposa, você já viu aquela esposa raivosa? Quando a gente está com raiva, qualquer pessoa nota pela nossa expressão facial. As pessoas, quando se alimentam da raiva, não conseguem nem disfarçar. A ira, gente, ela alimenta uma reação imediata, violenta. É uma situação desmedida, sem medida correta, né? Aquela frase, bateu, levou. Você me fez, toma de volta. Você me contrariou, eu também te contrario. Você falou grosseiramente comigo, eu também falo grosseiramente com você, né? É o que as pessoas fazem. Eu, por exemplo, eu e meu marido tínhamos esse problema de raiva durante muitos anos do casamento. Eu vou dizer para você que os primeiros 15 anos era debaixo de muita raiva. Tudo que íamos resolver, começávamos conversando, pontuando. Daí a pouco já começava com acusação. Daí a pouco já começava a ficar nervoso. Aí, se eu falasse
num tom de voz um pouco mais elevado, meu marido falava mais alto ainda. Aí quando parávamos, já estava naquele nível de chateação e de ofensa. E era de novo, aquele ciclo que traz dor, que traz pesar, que vai gerando ressentimento. Você está no casamento com o propósito de Deus e não sabe por que aquilo acontece? Já éramos convertidos. Depois de 2 anos de casado, nós nos convertemos. E temos 32 anos de casado, quase 33. E já éramos convertidos, mas o quê? Não parávamos para refletir sobre essa emoção da ira, da raiva. E a Bíblia fala, né? Para não se colocar o sol sobre a vossa ira. E quantas vezes dormíamos brigados, só íamos conversar no outro dia, chateados um com o outro. Está trazendo o quê? Pecado para a vida. Então, graças a Deus, quando a luz vem da palavra, juntamente com a revelação, de você mesmo refletir sobre as suas emoções e cuidar delas. Eu e meu esposo teve uma época que tivemos que passar por um psicanalista. Mais ou menos no ano de 2006, passamos um psicanalista, porque não tínhamos condição sozinhos de lidar com a situação que estávamos passando no casamento. E talvez também seja uma opção para você. Éramos evangélicos, ajudávamos numa igreja como pastores, mas tínhamos muitas feridas que nós estávamos causando um no outro. Então é preciso rever quando nós estamos com alguma emoção dentro de nós, agindo através de nós, que causa ferida na gente e no outro. E a raiva é uma delas. E o que a raiva, a ira, ela traz sobre a vida das pessoas? Na realidade, ela é uma descarga, né, de adrenalina muito grande no organismo. Por isso, ela provoca alterações fisiológicas, como aumento da pressão, frequência cardíaca, né? Fica aquela batida cardíaca acelerada, né? Parecendo que vai dar um ataque cardíaco. Então, tonturas. Ai, meu Deus, a cabeça está até leve. Ai, essa briga me fez até passar mal. Começa a dar tonturas, né? Tremores, insônia. Eu passei por insônia. Teve um ano, no ano de 2005, eu fiquei 1 ano sem dormir. Nós começamos a fazer a terapia logo em seguida e juntamente com a busca de Deus, Deus me curou. Quando eu coloquei isso diante do Senhor, Deus me curou e eu dormi naquele dia 12 horas seguidas. A gente vai alimentando muita raiva e traz insônia. E pode com isso, então, toda essa sobrecarga emocional, levar ao risco da doença cardíaca coronária. De repente, você pode ter problemas aí no coração. Diante de tudo isso falado até agora, o que a Bíblia diz sobre a ira? A Bíblia fala que a ira, ela é um sentimento de inconformidade, é uma indignação por alguma justiça, né, ou coisa semelhante. Essa ira que a Bíblia diz aqui não é pecaminosa. Sim. Não tem como a gente não irar, nós somos humanos, né? Essa atitude é a de tentar fazer justiça, essa ira. De acertar as contas no sentido de buscar um entendimento, um acordo, uma reconciliação, mas de forma cristã, de forma benigna, com base no amor, no diálogo, tranquilo, com brandura, com perdão. Você vai conversar, colocar em pratos limpos, mas com controle emocional. Será que nós temos o direito, então, de ficarmos irados, baseados nesse comentário que eu acabei de fazer? Pense bem no versículo de João 2, 13 e 17. Jesus lançou todos para fora do templo. Bois, ovelhas. Chegou lá, estavam vendendo as coisas dentro do templo, ele espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas. E aqueles que estavam vendendo pombas e fazendo da igreja um comércio para tirar proveito próprio para a vida deles,
Ele falou, tira daqui essas coisas. Vocês não podem transformar a casa do meu pai no mercado. Mas ele não estava tendo aquela atitude para prejudicar as pessoas com raiva, para fazer um mal, causar dano. Não, estava ali trazendo uma correção. Aí tem pessoas que começam, briga, quebra o pau dentro de casa, com marido e mulher. E aí falam, não, até Jesus derrubou as mesas, até Jesus lá xingou os cambistas. Não, gente, não houve nada disso não. Ele trouxe uma correção ali, né? Então, nesse sentido, a ira é benéfica. Porque não está praticando a injustiça, mas a justiça. Então, vai ter momentos que você vai se irar. Que alguém vai te fazer uma coisa chata. Pensa bem quando você está no trânsito. As pessoas passam esbarrando ali no seu retrovisor. Gente, tem vezes que dá vontade de colocar o rosto para fora da janela do carro e xingar. E falar tanta coisa com aquela pessoa. Meu Deus, a gente tem que ali clamar o sangue de Jesus na hora e ter o controle emocional. E lembrar que a ira, ela não produz a justiça de Deus. E quando aqueles motoqueiros que geralmente passam, né, pro lado, cortando pela direita, onde não deve, passa na sua frente aquele pessoal de bicicleta, na hora que não deve, o trânsito está no movimento, passa, em tempo de você atropelar aquela pessoa. Mas nós temos que nos controlar, porque a ira não manifesta a justiça de Deus. E a ira também se relaciona com os sentimentos de raiva e de ódio, que podem ser de uma injustiça que cometeram contra você, ou um desentendimento. A ira, ela fica ligada com o ódio, tem por consequência uma atitude hostil, uma atitude que não é aprovada. Ela busca fazer justiça com as próprias mãos. É o bateu, levou. Ela ali começa a buscar algum tipo de vingança. E esse tipo de reação caracteriza-se como uma reação pecaminosa. Na realidade, queridos, nós não podemos atirar pedra nas pessoas. Sabe daquela história que Jesus conta em João 8:7? Que tinha uma mulher que tinha cometido adultério e as pessoas queriam atirar pedra nela. E Jesus disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra. A multidão estava pronta para matar a mulher adúltera, cheia de ira, de raiva. E não queriam que essa mulher tivesse livramento. Então Jesus fez essa pergunta e depois que eles não atiraram a pedra na mulher, Jesus falou, vai, não peques mais. Ele ensinou ela também, né, a não cometer injustiça, a não ficar cometendo pecado contra Deus. Mas os nossos acessos de raiva, queridos, a nossa vontade muitas vezes de consertar o mundo dentro da nossa casa, os filhos, o marido, os acessos de raiva pode prejudicar. O quanto lutamos contra o pecado dentro de nós? Pergunte a si mesmo. O que você faz para lutar contra o pecado da ira? Quando você quer agir, quer vingar, quer fazer justiça com a própria mão. Pense bem o quanto nós precisamos de Jesus para nos dizer, para segurar a pedra, para não ficar acusando os outros, não ficar sendo juiz da vida das pessoas, não ficar apontando o dedo para as pessoas. O quanto nós precisamos de Jesus. Foi por nossas próprias injustiças que ele foi morto. Nós também cometemos injustiça. E por que muitas vezes nós queremos apedrejar o outro, né? Interessante que a pedra foi rolada do túmulo quando ele ressuscitou. E hoje ele oferece para nós, para mim e para você, o que nenhuma pedra em nossas mãos pode oferecer. Ele oferece perdão, ele oferece justiça e oferece paz. Então é melhor depender mais de Deus. Tratar as emoções e depender mais de Deus. E pedir, Senhor Jesus, me ajuda. Eu não quero ficar cometendo esses mesmos erros, ataques de raiva e de ira. Eu não quero.
E a Bíblia diz que minha é a vingança. Eu me vingarei e eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim você fará queimar de remorso e de vergonha o seu inimigo. O que Deus quer dizer? Que quando você faz o bem, você então está concedendo mais favor a você diante de Deus, e essa pessoa então passa a ver o bem em você. Pense nisso. Então, a ira é uma emoção como o amor, a paz, a alegria. É necessário que as pessoas entendam que a ira é uma emoção dada pelo Senhor também. Porque nós somos humanos, não tem como você não sentir ira com certas situações que acontecem na vida, não é verdade? Deus deu todas as emoções para nós. Se nós não tivéssemos as emoções, nós seríamos como robôs, frios, mecânicos. E Deus quer que o povo dele seja constituído por pessoas amáveis, sensíveis, que se amam. A raiva, porém, ela é parte da natureza humana, né? Todos se iram por conta disso. A diferença é que algumas pessoas conseguem controlar essa raiva e outras não. Outras se descontrolam, são dominadas por esse sentimento, agindo e falando de forma agressiva. Você já viu aquelas pessoas que trancam a cara e não abrem mais? Quando você está no grupo, acontece uma coisa, né? Essa pessoa às vezes ficou chateada, sai de perto um pouquinho, depois vai lá, conversa numa boa, tudo bem. É normal a gente não gostar de uma situação, de algo, né? Vai acontecer, você ser contrariado. O que não é normal é levar essas situações constrangedoras consigo e até transformar elas em mágoas. Traz um clima ali, né? Na família, no grupo. A pessoa fica arrastando aquele assunto, aquela situação a vida inteira. Toda vez que reúne, por exemplo, ali aquele grupo, ou no trabalho, ou na família, a pessoa, se surge o nome do outro que causou um desconforto para ele, aí ele conta aquela situação de ira toda novamente, conta aquele caso, fica expondo a vida do outro, até fazendo com que aquela pessoa seja mal vista por todos, que eles dois, né, que essas duas pessoas relacionam, porque estão no mesmo grupo. Então, por conta de que essa atitude? Por conta da ira. Então, a Bíblia diz que não deve ser assim, né? Que da mesma fonte não deve sair água doce e água amargosa, que não deve sair palavras de agradecimento e palavras de maldição. Tiago fala isso. Não convém que seja assim. Tiago 3:10, né, ao 12. Então ele fala, meus irmãos, não convém que seja assim. Mas o que acontece é que muitas vezes nós falamos mal, nós falamos sem pensar, nós guardamos rancor por causa da raiva, a pessoa quer se vingar. E essa ira é responsável por muitos pecados e conflitos que tem, às vezes de pai com filho. Pai às vezes fica muito agressivo com o filho, pai e mãe, e coloca regras ali dentro de casa com os filhos, debaixo da raiva, da ira. E a criança começa a obedecer por medo, não por obediência, por estar aprendendo e saber que ela tem que fazer melhor. Por medo. Aqueles pais que falam, cala a boca, você não fala nada agora não é hora de criança falar não. Cala a sua boca. Essa criança vai crescer com baixa autoestima e não vai saber se defender do mundo no futuro. E esse mundo é um mundo de leões, gente. Tem pessoas de todos os tipos. E essa pessoa vai ficar um ser humano indefeso, sem saber como reagir diante das lutas e agressividades da vida, sem saber como se defender. Você não precisa se defender com ira e explosão, mas tem que ser firme naquilo que você sabe que é verdade e estão fazendo mal para você. Então, é possível você não pecar com a ira, né? É possível sim, mas é mais fácil irar, por causa da natureza pecaminosa, nós não podemos negar isso. Mas o salmista, no Salmo 4 disse, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se.
Então, ele disse que nós deveríamos fazer uma leitura dos acontecimentos, dos fatos, do qual nós participamos naquele momento ali da ira, refletir, buscar sossego e paz. É isso que ele diz. E Paulo também reforça isso aí, quando ele diz, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ele fala, vocês façam a reconciliação aí, conversem, se conciliem, se perdoem, antes que o sol se ponha. Quer dizer, não passem dias e dias, gente, sem conversar, como eu citei acima. Resolvam-se. A gente não precisa se recriminar por conta de sentir raiva. Uma vez ou outra, irar não é pecar. O fato só da gente sentir raiva não significa que nós somos um fracasso como crentes, não. Ah, agora eu não sou mais crente, eu estou sempre irando. Ah, não. É lícito irar-se. O que não devemos, portanto, confundir é a raiva com outras coisas, disposições como o ódio, né? O ressentimento, a amargura, o senso de vingança. Não podemos colocar essas coisas no coração, porque a gente percebe que Deus quer harmonia de acordo com esses versículos que eu citei. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas eu queria te deixar uma pergunta aqui, para você colocar nos comentários, que enquanto você comenta, você está participando do vídeo e ele também se torna mais relevante, é uma prova que você está gostando. Querida e querida, você consegue se lembrar de alguma época da sua vida em que viveu uma situação de raiva? Quem nunca, né? Ou com o patrão, ou com o pai, ou com a mãe, ou com filhos, ou com amigos, ou com colegas, e na escola. Meu Deus, quantas coisas ruins acontecem na escola. As pessoas sofrem bullying muitas vezes. Eu mesma sofri muito bullying na escola. Eu lembro que no terceiro ano, naquela época, tinha uns rapazes, eu estava com 9 anos de idade, tinha uns rapazes de 14, 17 anos dentro da sala. E eles aproveitavam fazendo bullying das crianças menores. Tinha um que me apelidou de garrucha véia. Até hoje eu não entendo por quê. As outras crianças não chamavam não, mas ele e o outro amigo dele que era maior, né, grandão, aquilo me deixava com uma raiva que eu queria voar nele, com 9 aninhos de idade. Olha pra você ver como que as crianças têm os sentimentos e ali pode gerar trauma se a criança não se defender. Eu me defendia e falava com a professora e reclamava com eles, para eles pararem. Eu lembro que na primeira série eu tinha uma coleguinha. Eu era muito agitada, hiperativa, né? Então, conversava com um, conversava com o outro, a professora corrigia, mas sempre muito atenta nas atividades. E aí, essa coleguinha começou a implicar comigo, ela sentava lá atrás, ela era brava. Aí, começava a vir para me enfrentar, e eu não andava moleza não, eu enfrentava. Vem para você ver. Aí, ela chamou o irmão mais velho dela, que estudava no 4º ano, que também já devia ter seus 15, 14 anos, para me segurar e ela dar coque na minha cabeça, no final da aula. E eu lembro disso, aconteceu umas 3 vezes, e não tirei isso da cabeça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças na escola, o que elas estão passando, porque o bullying pode fazer com que a criança depois passe a não saber se defender, a não se comportar diante das adversidades da vida, fazer escolhas, tomar decisões, né? Eu tive que tratar tudo isso na minha vida. E eu vou aqui te passar algumas situações para você poder lidar com a raiva. Porque nós, queridos, presta atenção. A gente nasce vazio, tá vendo esse balão aqui? A gente nasce vazio. Depois, a gente vai enchendo com as emoções. Acontece ali de uma briga com o marido. Queridos, eu vou te passar algumas formas de lidar com a raiva. Eu queria te dizer que a gente nasce vazio, vazio de emoções. Depois vai acontecendo uma briga. Você vai crescendo como criança, sofre bullying, como eu disse, na escola. Tem uns que sofrem abandono de pai e mãe, é negligenciado.
Outro sofre tristeza, né? Uma criança solitária. Aí chega na adolescência, as amizades, né? Acabam contrariando. Aí vai enchendo as emoções. Aí chega na juventude, termina um namoro. Emoções negativas vão acontecendo, de raiva, de revolta. Depois casam, as brigas, as contendas, a falta de ajuste. Aí vai enchendo. Aí o que acontece? Você se torna cheio de emoções que não deve, né? Você tem aqui o marido, que às vezes não faz tudo que você quer, é diferente de você, pode ter um ritmo diferente de você, não pensa como você. No trabalho, as emoções podem ali ser bem agressivas, pessoas de diversas formas para falar, trazem para você dores, traição, pode ser um T de trabalho, um T de traição, que trazem raiva, amargura. Esse A pode ser de amargura, né? Pode ser um A que traz para você lembranças ruins em todas as fases da sua vida e vão acumulando emoções e você fica cheio assim. Então, você vai enchendo, enchendo, e aí você tem que reconhecer que você tem a raiva. Você tem a raiva. E lembra, esse balão aqui não tá querendo encher, não. Ah, ele tá furado. Tá furado, por isso que ele tá esvaziando. Ele tá um balão furado. Então, você tem que reconhecer que você tem raiva. Primeira coisa é reconhecer isso. Mas que você souber lidar com ela, você vai se sentir bem. Entenda qual é o motivo da sua raiva, como eu te apresentei aqui, ó. Se é o marido, se é o trabalho, se é ali uma traição, se é uma amargura, se é filhos. Você pode estar usando algum mecanismo de defesa também, né? Você tem que reconhecer essa raiva para não ficar estourando com todo mundo. Não estourando com as pessoas, falando de qualquer forma com as pessoas, entendeu? Você tem que saber como lidar com essa raiva. E uma das formas de lidar com isso é reconhecer sua raiva. Tem que reconhecer a raiva, descobrir o real motivo da raiva, que você já está cheio aqui, ó. E vai ter vezes que você vai ter que esvaziar aos poucos, para não explodir em cima das pessoas. Se você deixar essa raiva acumulando, você vai explodir. Você vai explodir. Então faça exercícios físicos. A prática de exercícios físicos ajuda muito, né, a liberar a adrenalina que vai acumulando dentro de você, que faz você até respirar mais ofegante. E fica aqui assim, ó, a ponto de explodir, ó, adrenalina. Sensações bem parecidas com a raiva. A adrenalina tem sensações bem parecidas com a raiva. E, no entanto, você pode perceber sintomas que trazem danos físicos para você, ligados a um sentimento ruim na sua vida. Então, a atividade física vai te ajudar a liberar, né, as emoções, as endorfinas, as substâncias químicas do seu cérebro, que ajudam a acalmar e a você aprender a dominar, a gerir suas emoções. Se você não tem condição de pagar uma academia, pega os pezinhos, 2 amaciantes, faz musculação em casa, pula corda. Quando você estiver bem irado, pega 2 travesseiros, esmurra ele, entendeu? Pra você ir, ó, esvaziando essas emoções ruins, ó. E aí, você também pode respirar. Profundamente, ajuda muito a acalmar, abrandar as emoções, acalentar, né, o ritmo cardíaco, ouvir música, né, calma. E também exercício de relaxamento, né, esticar os braços, fazer alongamentos muscular também pode ajudar. E aí você não vai fazer uma tempestade em copo d'água, senão você explode. Se você não fizer isso, toda briga que tiver, ó, você vai explodir, vai fazer a tempestade
E você não pode explodir, você não pode falar tudo que pensa. Você não pode dizer o que você pensa pro seu filho, pro seu marido, na hora que você bem entender. Sair por aí gritando, falando alto, você não devia fazer isso. Você tem que ir esvaziando, esvaziando. Porque senão, você explode. Então você tem que fazer a raiva dissipar. Você procura um livro para ler, para distrair seu pensamento. Tem que distrair, né? Você procura escutar uma música, você vai se sentir mais calmo quando colocar tudo em pratos limpos. E também resolver os conflitos internos. Às vezes não é só aquilo que aconteceu ali que está te deixando assim, cheio, né? Cheio de raiva, não é só aquilo daquele momento. A fulana fez isso comigo. Às vezes você tem alguma coisa dentro de você, como uma inveja, que está fazendo você explodir de raiva. Você vê uma mulher que tem um marido que você gostaria de ter, você fica com inveja, explode de raiva com o marido dentro de casa. E pode ser uma raiva que você está guardando há muito tempo, que o endereço não é esse que você está vivendo no momento, é o endereço antigo. Se você guardar, vai fazer você explodir, né? Que será? Que não tem algum conflito interno dentro de você, um abuso na infância, maltratos na infância, abandono, pode ser alguma coisa. E aquilo ali que está acontecendo, seja só mais um pouco de algo ruim que está acrescentando essa ira em você, essa raiva em você. O que você não pode também é reprimir, essa raiva, É um outro conselho que eu te dou, solte. Solte a raiva. Se você reprimir, o balão vai só enchendo, vai só enchendo. Você tem que soltar a raiva um pouco, liberar ela, distinguir as emoções que você está sentindo, de agressividade. Reprimir a ira traz problema para a saúde. Você vai falar sem pensar. E não reprimir a ira não é ficar xingando os outros não, viu? Não é não, soltar os cachorros em cima dos outros não. Você vai no terapeuta, chega lá e fala assim, eu vim aqui que eu tô com muita raiva. Eu tô tipo esse balão aqui, a ponto de explodir, eu tô com muita raiva. Aí você vai lá e conta a história do seu marido, primeira sessão. Aí esvazia um pouco. Aí na segunda semana você conta a história do seu filho. Aí esvazia um pouco. Na terceira você conta a história do seu pai ou da sua mãe. Esvazia um pouco. Aquilo ali vai te aliviando. Na quarta semana você fala, tô com inveja. Aí esvazia um pouco. Você vai contando, você vai esvaziando. E quando você vai esvaziando da raiva, o que acontece? Às vezes você tá assim, com uma carinha triste. Com a carinha triste. Mas, quando você chega lá no terapeuta, você fica mais leve, E aí seus olhos vão brilhar mais. E você vai ficar, então, com a carinha feliz, né? Com a boquinha feliz. Eu não sei desenhar muito bem, não. Mas com a boquinha feliz. Então, queridos, você vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. E até a sua raiva que está reprimida ir embora. Conta também até 10, se for preciso, conta até 100. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você entendeu? Quando você conta, você vai dando tempo para o seu cérebro e raciocinando. E o Brad Bushman, da psicologia da Universidade de Ohio, ele diz que pessoas irritadas ficam altamente excitadas e acabam dizendo coisas que vão se arrepender depois. Que contar lentamente a sua pressão arterial e cardíaca tem a chance de voltar ao normal, diminuindo a excitação. Então, espere a hora de falar para a carinha ficar feliz, tá? Espere a hora de falar para você ir esvaziando, esvaziando.
até você ficar feliz. Perdoe, queridos. Tem um ditado que diz que a falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. O perdão pode ajudar você a se sentir melhor, a mudar seus pensamentos, a sair aqueles pensamentos ruins da sua cabeça como se estivesse sendo um pesadelo. A raiva corrói, gente. Né? A raiva acaba com o meu dia, com o seu dia. Quem consegue dormir com raiva? Ninguém. Então nós perdemos tempo, perdemos sono, perdemos vida, porque as coisas não são resolvidas. E qual que é a melhor solução para a raiva? Para soltar a raiva, perdoar e soltando. O perdão de Jesus ajuda, o seu perdão para as pessoas ajuda, o perdão de Deus para você ajuda. Ele conserta a nossa relação com Deus. E aí eu vou olhar para as pessoas com bons olhos, porque eu consigo perdoar. Eu posso pedir perdão, conviver melhor com as pessoas, oferecer perdão, e eu vou ter a paz que Jesus dá, que o mundo não pode dar. A paz que Jesus oferece. Então ele fala, eu deixo vocês a minha paz lhes dou. Então receba essa paz, porque a raiva vai embora. Pense na paz de Cristo, a raiva acaba. E quando vocês estiverem orando, diz a palavra de Deus em Marcos 11, 25, 26, vocês perdoem aqueles que te ofenderam. E assim seu Pai que está no céu também te perdoará. Olha só, tente também distrair sua mente, pensar em outras coisas sem ser aquela raiva, para ir esvaziando o balão das emoções de dor e de raiva. E esvaziando o balão. Pense, enquanto você escreve aquela raiva, depois você vai desabafando ali, escreva ela, né? Você vai ter chance de se acalmar. Você vai identificar a sua emoção e vai começar a relaxar. Faz palavra cruzada, anda com um cachorrinho, distrai a mente. Orar, gente, orar é a outra opção que eu dou. Dissipa os pensamentos ruins da mente, os sentimentos, né? Que produz tanta coisa ruim. E aí você orando vai trazer sentimentos bons pro lado espiritual. A Bíblia diz em Salmo 107, que eles esvaziavam o coração. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de toda a tribulação que se encontravam. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Ora, agradeça. A gratidão produz um bem-estar na gente, não na hora da briga. Você vai orar pedindo socorro e depois você vai agradecer porque você conseguiu vencer aquele momento de ira sem brigar. Pratique compaixão, gente. Deus se alegra, vai esvaziando. Deus se alegra com o nosso bem-estar, não com o nosso sofrimento. Ele quer nos salvar, consolar, libertar do sofrimento. Quem recebe a compaixão de Deus deve demonstrar compaixão para o outro. Tem que estar feliz, experimentar fazer isso, esse tipo de trabalho, quebrando o coração de quem te tratava com dureza, estava com dureza com você, triste com você, fazer algo bom para alguém que te ofendeu. E você que está com raiva vai liberar a raiva e vai remover também a raiva daquele que estava com raiva de você. Zacarias 7:9 fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia, compaixão uns para com os outros. Por que tanta raiva? A raiva escraviza o nosso coração orgulhoso. O orgulho não nos deixa ouvir. E a gente pensa que sempre tem razão, que precisamos de mostrar que temos razão. E impede a gente de perceber que a gente também precisa de arrependimento, de perdão daquilo que a gente faz com o outro. A raiva, ela mostra a nossa dificuldade de perdoar o outro. Em reconhecer que o outro que nos causa dor pode também ser alcançado pelo amor de Deus. O profeta Jonas passou por isso quando Deus mandou ele avisar, ia destruir a cidade de Nínive. Ele foi profetizando daquele povo que era inimigo de Israel. Aí quando Deus resolveu perdoar Nínive, porque todo o povo começou a jejuar e pedir perdão, Jonas ficou com raiva. Não queria que Deus perdoasse aquelas pessoas. E aí Deus perguntou para Jonas, no capítulo 4:4, Jonas, você tem razão de ficar com tanta raiva assim? E nós?
Deus pergunta para você hoje, para nós hoje. Você tem razão, nós temos razão de ficar com tanta raiva assim dentro de casa, quebrar o pau. Tem mulheres que pega coisa, joga no chão, tem homens que faz maior escândalo dentro de casa, é uma gritaria, vai corrigir filho, grita, a mulher grita, e os filhos crescem com medo, apavorados, aquele ambiente conflituoso dentro de casa. Tem medo depois do papai e da mamãe estar junto, tem medo da mãe, tem medo do pai, porque tudo que eles fazem é com raiva. Por que nós temos tanta raiva? Não viva com raiva. Não viva. Jesus oferece perdão e paz para nós vivermos em paz e transformarmos nossa vida. Chame Jesus para dentro da sua casa. Chame o Espírito Santo para te ajudar a estar melhor e entrar no próximo passo, que é resolver os problemas encobertos. Tem muita coisa pendente, ó, que vai te enchendo assim, ó, fazendo você ficar com raiva. Problemas não resolvidos entre marido e mulher, financeiros, sabe? Aquelas atitudes ruins que traz dano para a finança. Às vezes o marido te traiu, você não conseguiu perdoar. Então tem que esvaziar, ó. Tem que esvaziar assim, ó. Ficar vazio, a ponto de depois a pessoa te puxa para lá, puxa para cá, você nem tá sentindo. Se ficar assim, com problemas não resolvidos, vai estourar, vai explodir. E qualquer coisinha, ó, que encostar, ó, vai explodir. Então tem que resolver os problemas. E na maioria das vezes eles podem ser resolvidos de maneira pacífica, você concorda? E aí, outro passo, assuma a responsabilidade da sua ira. Não fica falando, é você, esposa, a culpa é sua. Tem gente que até usa um versículo bíblico, né? A culpa é sua, um abismo chama outro abismo. Gente, se você não quiser, você não vai comportar do mesmo jeito que o outro. Então, pais aí que ficam espancando os filhos, porque falam que os filhos erraram e provocaram eles a ira. Imagina! Tem que ter o controle de si mesmo. Acalme também seus pensamentos, ó. Acalme. Uma coisa que faz explodir é o P de pensamentos errados, ó. P de pensamentos errados. Acalme. Pensamentos conflituosos, né? Faça a sua parte. Se você ficar remoendo aquela situação toda a vida e você só pensando naquilo, você não vai sair daquela situação. Você vai se tornar uma pessoa não pensante, irracional, e vai trazer muito dano para você. Você tem que distanciar dessa situação. Quando estiver só pensando coisa ruim, ir para outro patamar, pensar em coisas boas. Faz aquilo que te faz bem, faz uma caminhada, sai ao ar livre, vai para a natureza. Eu não sei, aquilo que te faz bem. E identifique o ciclo da ira, queridos. Identifique. Observe quais as situações que faz você acionar aquele gatilho da raiva, da ira. Se é seu cônjuge, se é seu filho, né? Muitas pessoas falam assim, meu cônjuge, quando ele discute comigo, aí eu fico nervosa e brigo com ele também. Quando minha conta bancária está no vermelho, eu fico nervoso, quebro o pau em casa. Culpo meu marido, culpo minha esposa. Meu marido não é muito responsável, eu fico nervosa, xingo ele todinha. Vai resolver? Então você tem que entender, observar os sentimentos que estão por trás da sua raiva. Entender, ver os ciclos da sua raiva aí. Se você, por exemplo, se sente desrespeitada, ignorada, aí você fica nervoso, nervosa, se sente usado, o que você vai fazer a respeito disso? Você vai só enchendo a ponto de explodir? A ponto de estourar? Vai querer estourar ou vai querer esvaziar? Vai querer esvaziar, esse balão está estourado. Vai querer esvaziar. Como esse aqui, ó. Quando foi enchendo, ele mesmo vai esvaziando, porque você já é consciente que não pode ficar com aquela ira no seu coração. Tem gente que pega o WhatsApp, dói de mandar mensagem na hora, né, da ira. Não manda mensagem, não. É outro ponto, não manda mensagem no e-mail, no WhatsApp, no Instagram, indireta no Facebook, não, gente. Meu Deus do céu, identifique como que você tá naquele momento, tá até transpirando as mãos, tá tenso, agressivo, não faz esse tipo de coisa na hora não, porque depois você vai arrepender, nós vamos arrepender quando a gente faz coisas assim.
Então, nós, quando estamos sob a raiva, nós temos ali a tendência de querer invocar a justiça por conta própria. Eu vou vingar. Ele vai ver, escreve lá nas redes sociais, fere. Você não está solucionando problema nenhum ali. Tem um provérbio que diz 29:11, o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Então, quando a raiva é dominada, as conversas ali, elas ficam também equilibradas. Seja por onde for, o caminho que for, controle a sua raiva e saia dessa situação. O melhor momento para evitar a ira é quando a gente percebe o estresse. Está começando a estressar, você começa a querer falar num tom mais alto, ou então falar muito rápido, ou então você começa a ficar assim, com a expressão brava, a pessoa vai percebendo, aquele momento de estresse, você está identificando a ira. É pessoa próxima de você, eu estou começando a ficar irritado aqui, eu preciso sair para refrescar minha cabeça, eu preciso me acalmar um pouco. E aí você não fica culpando o outro, brigando e culpando o outro, você vai lá, refresca a cabeça e você então vai entender que você pode ser melhor do que é, chegando no mesmo nível que a pessoa, não adianta nada. Se ela grita mais alto e você fala mais baixo, ela vai entender que não é esse caminho que deve seguir. Saia do mesmo ambiente de briga, não fique naquele mesmo. Vai pro quarto, ou saia de carro, não fique naquele mesmo ambiente. Se é no trabalho, vai para outro setor, vai no banheiro para refrescar a cabeça. Então você entende que você pode transformar a sua irritabilidade de balão que explode para um balão feliz, que ri. E você pode ficar feliz. Aí você pode evitar ela, porque você está identificando que você está ficando. Você pode dizer assim, eu tenho que monitorar a situação aqui, ó, me dá licença que eu tô... As pessoas não precisam viver tensas e irritadas, viver num clima de guerra, infeliz dentro de casa. Pode ser esvaziar, ó. E aí a pessoa pode puxar para um lado, para o outro, já está resolvido nas suas emoções e não vai mais importar. Você sabe que o que a pessoa está fazendo, o problema é dela, não é com você. E você vai se controlar, você vai entender que o marido daquela mulher é dela, não é seu. Vai entender que aquele vestido da amiga é dela, não é seu, não adianta ter inveja. Que na vida tem situações difíceis, mas que vai ficar tudo bem. Que você vai viver como você pode, que você pode tratar as pessoas melhor. Você vai olhar para uma que está mais magra que você, não vai ficar com inveja dela, você vai fazer por onde emagrecer também. Então você pode estar vazio, que vai ficar tudo bem. Lança a ira fora, abandona o furor, como diz a palavra de Deus. Deixa a ira, abandona o furor, abandona. Arrume suas formas. Eu deixei dicas aqui para você seguir. Ouve essa mensagem 1, 2, 3 vezes, anote, faça anotações, tá? E não se esqueça, queridos, curte o vídeo, se inscreva no canal, se ele tem te abençoado. Comente aqui sobre a ira, daquilo que você já passou, ou sua superação, ou o que você precisa para melhorar, ou reconheça que você precisa melhorar. Faz comentários aqui, compartilha muito esse vídeo com as pessoas, entendeu? De estar ajudando a gente a curar vidas com a palavra de Deus, a ensinar sobre as emoções para as pessoas se tornar melhores. Olha, eu tenho vários vídeos aqui sobre as emoções, então você pode assisti-los. Entra no canal e eu tenho vídeo sobre a baixa autoestima que você pode assistir. Tem um vídeo também muito bacana aqui no canal sobre dor e sofrimento. Não perca, vai lá, tá? Vai lá. Então até o próximo vídeo. Eu tenho postado vídeos aqui de shorts na segunda-feira e na quinta-feira os vídeos mais longos. E Deus te abençoe, nós vamos estar aqui juntinhos, ó. Se inscreva no canal, tamo junto nessa, compartilha, que nós vamos alcançar muitas vidas e sarar muitas pessoas com esse canal aqui. Deus abençoe.